Oi! Bom, gente, agora a gente está começando então o segundo trimestre, né? E a gente começa com um conteúdo novo chamado eletrodinâmica. Muda um pouquinho daquelas coisas que a gente estava vendo, mas não muito. Eu acho um conteúdo mais fácil, mas engloba mais fórmulas, mais equações, tá? Então a gente está começando a eletrodinâmica. Então, o que é essa eletrodinâmica, né? A gente tem um fio condutor, então considere um fio condutor, de tal maneira que não haja diferença de potencial em seus extremos. Então, eu tenho um fio que conduz, um fio condutor é um fio que conduz a eletricidade, tá? E ele tem um ponto A e um ponto B e não tem diferença de potencial. Não sei se dá para vocês enxergarem ali, a diferença de potencial é zero, tá? Não tem diferença de potencial nesse fio. Ali tá os elétrons passando no fio, tá? Os elétrons livres neste fio se movimentam em todas as direções, eles são desordenados, tá indo um pouco para cada lado. Aí, quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio, a gente tem o quê? Eles começam a ser ordenados. Então, quando o fio daí já tem uma diferença de potencial, tem uma extremidade, tem outra extremidade, ó, na extremidade A e na extremidade B, eles começam a se orientar. E eles estão indo da extremidade B para a extremidade A, e o campo elétrico está vindo no sentido contrário. O que eu sei aqui nesse caso? Que o potencial elétrico em A é maior que em B, porque ele está indo para o A. Ele sempre vai se movimentar para o potencial elétrico maior. E aqui a gente tem uma diferença de potencial diferente de zero, tá? A diferença de potencial, aquele lá dp, né, que a gente chamava de U. Então, no ponto A tem um potencial elétrico maior, porque é para onde os elétrons estão indo. Agora, as cargas possuem um movimento ordenado e os fenômenos elétricos decorrentes deste movimento preferencial das cargas é o que são analisados na eletrodinâmica, é o que a gente vai estudar, essa movimentação dos elétrons nos fios. Então, como que a gente obtém uma corrente elétrica? Para a gente obter essa corrente elétrica, a gente precisa de um circuito. E esse circuito elétrico é composto pelo gerador, pelo condutor e pela carga. Tem que ter essas três coisas são necessárias para a gente obter esse circuito elétrico, tá? Então, o que é cada um deles? O gerador, para que serve? Ele serve para orientar os elétrons, para dizer para onde tem que ir. O condutor assegura a transmissão, né? Ele vai mandando os elétrons passar. E a carga é a fonte, da onde vai sair isso daí. Utiliza a corrente elétrica e transforma em trabalho. Ela pega aquela corrente elétrica e transforma em trabalho. Uma coisa muito importante é que se eu tenho um segmento AB de um fio metálico por onde passa essa corrente elétrica contínua, ela é constante. Se for constante, a carga elétrica total DAB é nula, porque a gente tem dois tipos de corrente, a contínua e a alternada, que é o que a gente vai ver mais para frente. Se ela for nula, é porque a carga elétrica total DAB é nula também, tá? Então, para que haja uma corrente elétrica, é preciso a gente ter um circuito fechado. Se o circuito estiver aberto, né, não tiver ligado algum desses fiozinhos aqui, a gente está com a corrente desligada, não tem energia elétrica. E isso daí a gente vê aonde? Nas tomadas. Quando eu clico na tomada e acende a luz, ligou os fiozinhos aqui e está passando corrente elétrica. No momento que eu desliguei o disjuntor lá, abre, né, e para de passar a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, então, é um movimento orientado das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons. Tem que ser orientado, tá? Senão a gente não tem corrente elétrica. A corrente elétrica, ela se estabelece em um condutor quando as extremidades desse condutor são submetidas a uma diferença de potencial. Como a gente viu ali nos primeiros slides, a diferença de potencial, ela tem que ter, porque senão eles não vão se orientar, os elétrons não vão sair de um polo e ir para o outro polo, se não haver essa diferença de potencial. Então, aqui, de novo, aquele mesma imagem que a gente viu ali, né? A diferença de potencial tem que ser nula, quer dizer, tem que ser diferente de zero, no caso, né? Não pode ser nula. E aqui, como eles estão indo de B para A, o potencial elétrico em A é maior que em B, eles vão sempre para o maior. Os estudos iniciais da corrente elétrica não se sabia exatamente quais cargas que se moviam no condutor, se as positivas ou as negativas. Diante disso, se estabeleceu o seguinte: o sentido da corrente elétrica convencional adotado é aquele em que as cargas se deslocariam espontaneamente as cargas positivas no interior do condutor. Então,
O sentido da corrente elétrica convencionalmente adotado é aquele no qual se deslocariam espontaneamente as cargas positivas. Então, eles achavam que era a carga positiva que saía do A e ia para o B, e daí eu tenho uma corrente convencional, tá? Observe que as cargas elétricas se movimentam no interior do condutor, ou seja, no fio, né? Que são os elétrons que fazem o sentido de B para A, o sentido real da corrente elétrica. No entanto, o sentido convencional se mostra até hoje, se conserva até hoje. Assim, sempre que se fala no sentido da corrente, trata-se no sentido convencional, tá? Intensidade da corrente elétrica. Bom, agora eu vou calcular essa corrente elétrica. Agora começam os cálculos, né? A corrente elétrica é aquilo que está passando no fio. Então, se eu tenho um fio fininho, eu vou ter uma seção transversal, vou cortar o meio, vou enxergar aqui, né? Aí eu vou ter um fio mais fino, eu vou ter um diâmetro ou uma área da seção menor. Se eu tenho um fio maior, né, o mais grosso mesmo, eu vou ter uma área da seção maior. Não dá muito para ver nesse daqui. Tem que ser uma canetinha maior. Vamos ver se eu tenho, não tenho aqui. Né? Mas uma área de seção maior, tá? É tipo pegar um canetão daí. Vou pegar um canetão e vou pegar... Aqui, vamos ver, ó. Dá para vocês enxergarem, né, gente? Que um é mais grosso que o outro. Se um é mais grosso que o outro, ele vai ter maior espaço para se mover, então vai passar mais corrente elétrica. Isso aqui eu digo que dá pra gente ver nos canos da água também. Quanto mais grosso for o cano, mais água passa, não é? Então é a mesma ladainha aqui, tá? E essa área da seção transversal, ela vai ser muito importante pra gente, que é a área, né, da espessura do cano. Tá? Então, eu tenho um cano aí, um fio, aqui é fio de luz, né? A gente está estudando eletrostática, não eletrodinâmica. Então, numa determinada área, uma determinada seção reta A, que é aquele Azinho ali, desse condutor, passa uma determinada quantidade de carga, que são os elétrons, num certo intervalo de tempo. Então, vai passar uma quantidade de elétrons num determinado tempo, que senão vai ficar passando infinitamente. A intensidade da corrente elétrica de um condutor é a razão, ou seja, divisão entre a carga que está passando ali e o intervalo de tempo gasto. Ou seja, o I, que é a corrente elétrica é representada por I, tá? Não é I de intensidade aqui é a quantidade de corrente elétrica. Então, o I é corrente elétrica, tá? Isso aí vocês vão se confundir todo o semestre, então cuidem isso daí. O I é corrente elétrica, a intensidade é a quantidade de corrente elétrica que está passando. É a carga, que é aquele nosso Q, dividido pelo tempo, tá? Primeira formulazinha da gente, muito importante. Mas, aí vem aqui, ó. Se eu for medir a carga, ela vai ter uma quantidade de ampere, tá? Corrente elétrica medida em ampere. Aí eu tenho o ampere, tenho os quiloampere, quando eu vou multiplicando por 3, lembra? Do K, do M e do G, a mesma coisa, ó. O A vai ser um KA, vai ser 10 na terceira, 10 na sexta e 10 na nona. Para baixo, vai ser 10 na menos 3, 10 na menos 6 e 10 na menos 9, tá? Os múltiplos e os submúltiplos. Tá? Então, a gente mede ali, no caso, ó, se vocês forem analisar, vamos voltar aqui para vocês verem, eu tenho uma quantidade de carga dividida por unidade de tempo, então vai ser coulombs por segundo. Quando a gente fala em coulombs por segundo, eu tenho também os amperes, tá? Tipos de corrente elétrica, vai ter a corrente contínua, né, que é aquela em que o sentido da corrente permanece sempre constante. Que daí num gráfico a gente vai ter essa imagem aqui, né? A corrente e o tempo, então vai ser uma reta constante, tá? O que representa a área rachurada, então a área rachurada é a área pintada, né? E aí a corrente elétrica vai ser igual ao quê? A área dessa imagem que eu tenho ali. Então eu posso calcular a corrente como a área também da seção que eu tenho ali, tá? Então a corrente pode ser a área da seção também. A corrente contínua, a carga, no caso, né? Que é ultrapassar ali. A corrente, a área vai ser igual à carga, tá? Porque eu tenho a corrente vezes o tempo. Se eu tenho a corrente vezes o tempo, vamos ver aqui, ó. O meu I é igual a Q sobre T, né? Que a gente tem ali, ó. Se eu pegar
o I vezes o T vezes o I, eu vou ter a carga. Então, ali eu vou ter a carga, tá, gente? Eu me confundi ali, é a carga. A corrente contínua pode ser obtida quando se usa uma pilha ou uma bateria, que vai ser sempre a mesma quantidade saindo, tá, gente? Depois, a gente tem a corrente alternada, que a intensidade muda, né? Ela vai oscilando, cada hora uma coisa. Aqui a gente já vê, no caso, uma oscilação, né? Ela pode subir, descer, aumentar ou não. E aí a gente vê a corrente da eletricidade mesmo, aquela que vem lá que chega na casa da gente toda hora, porque às vezes a gente observa quedas de luz e tudo mais, né? É a corrente alternada. Nas tomadas da sua casa encontra-se corrente alternada. Então, tipos de corrente elétrica a gente vê também ali, ó, nos metais e no grafite. A corrente elétrica tem como portadores de cargas elétricas, de cargas livres, né, os elétrons, no sentido convencional. E é igual ao sentido do vetor campo elétrico que estabelece no interior do condutor. Então, aqui eu tenho uma corrente convencional, ó, tá? Corrente elétrica convencional vai ser no mesmo sentido do campo elétrico que tem ali. Nas soluções eletrolíticas, né, tipo uma salmoura, os portadores de cargas livres, que são os íons, carga positiva, o Na, né, e os íons negativos, que é o cloro. Então, aí, eles vão sair, aqui no caso de uma pilha, né, tá, eles vão se portar de acordo com a placa que a gente tem ali, ó, carga positiva, carga negativa, tudo de acordo com o que tem ali. Então, a intensidade da corrente elétrica na solução, num certo intervalo de tempo, será calculada pela expressão. Então, o I é a carga dividido pelo tempo, né? Só que essa carga vai ser a carga da soma dos dois, ó, dos prótons mais dos nêutrons, vai ser a carga total, porque os dois ali têm carga. Numa solução, os elétrons têm a carga, os prótons também têm a carga, então vai ser a soma dos dois em módulo, porque um é positivo e outro é negativo, então eu não vou considerar o sinal, só a carga mesmo. Tá? Então, ali que eu já tinha falado. Aí depois, ó, nos gases rarefeitos, a corrente elétrica tem como portadores das cargas os íons, negativo também com a movimentação dos elétrons livres. A corrente elétrica que estabelece nos condutores eletrolíticos e nos condutores gasosos, como a que surge numa lâmpada fluorescente, é denominada de corrente iônica. Aí aqui a gente tem os condutores, né? A primeira classe são os condutores metálicos, depois os condutores eletrolíticos, os condutores gasosos, e a corrente isolante elétrico, né? Que é todo meio que oferece uma resistência à movimentação em portadores dessas cargas elétricas, que daí já vem a parte das resistências, que é outra coisa que a gente vai estudar bastante. Aqui a gente tem, né? Os efeitos da corrente elétrica. Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês anotem bem bonitinho. O que é um efeito térmico, tá? Tá explicando aqui que os efeitos térmicos a gente observa na lâmpada incandescente, no chuveiro, no ferro elétrico, nos fusíveis. Eu quero que vocês expliquem, porque isso aqui é bem teórico, é uma coisa bem chata, o que significa um efeito térmico, tá? Depois, um efeito químico, um efeito fisiológico, um efeito magnético, um efeito luminoso e esses tipos de efeito aí, tá? Vocês vão ler o que está escrito aqui e vão transpor para o caderno de vocês, para o polígrafo. No polígrafo também tem esse material aqui, tá perfeito também. Todos os tipos de efeitos que a gente tem, tá? Dá para dar uma lida lá também, não só aqui. Eu tô trabalhando com slide que eu acho mais fácil para mostrar para vocês, mas vocês podem dar uma olhada lá nos slides também. Não esqueçam, no polígrafo também, que acompanha os slides aqui, tá? Agora a gente vem para as formulazinhas. Aqui uma paginazinha que a gente tem, eu só passei para vocês uma formulazinha ali que eu passei para vocês, é a da corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica é representada por I, é igual a Q dividido por T. Só que depois a gente pode calcular a DDP também, que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm que a gente tem significa o U, a DDP, que é a diferença de potencial, o R é a resistência elétrica e o I é a corrente. A DDP e a corrente a gente já viu, né, já comentei com vocês. O R é a resistência. A resistência, naquelas lâmpadas, a gente via muito, aquelas antigas, que arrebentava aquela molinha que ficava dentro da lâmpada, aquela fluorescente, e daí a lâmpada queimava. Aquela molinha dentro da lâmpada é a resistência da lâmpada. Se vocês abrirem qualquer aparelho eletrônico, vocês vão enxergar essa resistência aí, no chuveiro também.
queima essa resistência. Por quê? A resistência, ela tá assim, passando os elétrons ali, tá passando, e a resistência controla. Ela vai resistir essa passagem de elétrons que tem ali, controlando a eletricidade, né, para não ficar oscilando. Então, a resistência resiste à passagem dos elétrons. Essa resistência, ela pode ser calculada, que daí já vem a segunda lei de Ohm, tá? Ela é calculada como a resistividade do material vezes o comprimento do material vezes a área da seção do material. Tá, Sueli? Que material? O material que é feito a molinha. Aquela molinha, ela pode ser feita de qualquer tipo de metal. Então, cada metal vai ter uma resistividade, uma quantidade uma capacidade de conduzir aqueles elétrons. Cada metal tem um. O comprimento também, quando eu vou construir um aparelho eletrônico, né, que os engenheiros fazem isso, eles têm que calcular a quantidade de energia que esse equipamento vai precisar para funcionar. E essa quantidade de energia que ele vai precisar para funcionar vai depender também da resistência. Então, ele vai ter que calcular o tamanho dessa resistência para aquele equipamento ali. E aí, ele vai calcular como? Com a resistividade, ele vai pensar, bom, precisa ter uma resistividade de tanto. Essa resistividade de tanto, ele precisa para colocar para ver que material ele vai usar. O comprimento também pode ser uma molinha pequenininha, pode ser uma mola maior, né? Então, o comprimento da mola também. E a grossura desse fio. A grossura desse fio vai ser a área da seção. Ou vai ser ele mais grosso, ou vai ser ele bem fininho com a ponta da caneta, né? Então, isso daí é a resistividade. Essa resistividade é um númerozinho daqueles bem chato, tipo 9 vezes 10 na 9, assim, sabe? Tá? A associação de resistores, eu vou fazer um vídeo à parte, tá? A gente não vai trabalhar com a associação de resistores ainda. Então, vamos pular lá para a potência. A potência desse equipamento vai depender do quê? Ele vai depender da corrente e da DDP. Então, a primeira fórmula da potência que a gente tem é o π, tá? O π. O I é aquela corrente, o U é a nossa DDP, também chamada de tensão, também chamada de tensão, corrente elétrica, tensão, DDP, voltagem. O U pode ser, tem 3 nomes para o U, tensão, DDP e voltagem, tá? Qualquer coisa que for medida com volts é a U. Depois, a gente pode calcular a potência também com PRI, P-R-I ao quadrado, PRI. Pode ser o π ou pode ser o PRI. Quando eu vou usar uma, quando eu vou usar outra? Depende do que os dados do exercício der. Se os dados do exercício me der para calcular um π, eu vou usar o π. Se me der um PRI, eu vou usar um PRI. Se me der um PRU, que é um P igual a U ao quadrado sobre R, eu vou calcular com o PRU. Depende dos dados do exercício. Tá? Então, agora, vocês têm que fazer 2 coisinhas, lembrem, né? Fazer um resumo dos efeitos de corrente elétrica para as questões teóricas. Já vou mandar para vocês bastante de questão teórica com aquilo ali. E pegar essas formulazinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês têm 6 fórmulas. Tira a associação de resistores, que eu vou fazer uma parte depois, mais pra frente, tá? Para calcular essas questões que eu vou dar para vocês. Então, é entender essas formulazinhas, gravar o que significa cada uma das letras, tá? Outra coisa muito importante, que a gente vai ver depois nos exemplos que eu vou passar para vocês, é que essa parte aqui, ó, da área da seção transversal, isso tudo aqui tem que ter em metros. A área tem que ter em metros, o comprimento tem que estar em metros, quando não tiver tem que transformar, que aí é chato. Eu vou mandar para vocês também isso aqui, olha só que lindo. Peguei da internet, né? Tá? Por quê? Eu quero que vocês entendam essa folhinha aqui, né? Ali a gente tem aqui um gerador, tem um resistor, né? Converte a corrente elétrica em calor, né? Aqui a gente tem a corrente passando, né? Pelo gráfico, então a área igual a carga, né? Que eu falei para vocês, tá? Aí depois a gente tem aqui fórmulas, né? Ó, uma coisa bem interessante que tem aqui, ó, que é um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico. O que é um resistor ôhmico? Resistor ôhmico, ele vai ter sempre o mesmo valor, não importa a tensão nem a corrente, vai ter sempre o mesmo valor. E o resistor não ôhmico, ele não vai ter sempre o mesmo valor, vai variar bastante, tá? E aqui tá a formulazinha da segunda lei de Ohm que eu falei pra vocês, ó, tá? Tá aqui aquele PL sobre A, mesma maneira aqui. Aqui tá as potências, né? Todas as potências. Quem brilha mais é quem tem maior potência. Então, para a lâmpada brilhar mais, é aquela que vai ter mais watts. Lembra da potência? Watts,
né? Eu vou comprar a lâmpada com mais watts, que é mais potência. Um amperímetro e um voltímetro. O amperímetro mede a quantidade de corrente elétrica que está passando e o voltímetro mede a DDP, tá? Mede a DDP e daí pode estar em série ou em paralelo, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente também. Mas o que é um amperímetro, o que é um voltímetro? O amperímetro é um aparelho que mede a corrente elétrica e o voltímetro é um aparelho que mede a DDP, tá? Essa partezinha aqui da série paralela, como a gente já falou, a gente vai ver mais pra frente. Ali, ó, a resistência mede a dificuldade de passar, né, por essa corrente elétrica. Tá até o desenho ali do bichinho apertando ali, deixando mais difícil ali. E a primeira lei de Ohm, que é o URI, né? O URI, U igual a R vezes I, tá? Essas aqui são as mesmas formulazinhas que estão ali nos slides, mas eu vou mandar essa folhinha para vocês também, quem quiser imprimir, ou copia ela, faz cada um seu esquema para estudar essas coisinhas aqui, tá? Beijo! Agora eu vou ver uns exemplos para gravar para vocês também.